Numa região rural isolada, um fazendeiro pobre e solitário toma a decisão mais dolorosa de sua vida: vender seu cavalo de raça, o único bem de valor que possui, para um magnata milionário que controla toda a região. Com o coração partido, ele entrega seu fiel companheiro e se afasta, sem saber que acabou de dar início a uma descoberta chocante. Durante os primeiros dias na nova propriedade, o cavalo demonstra inquietação constante, explorando os cantos mais remotos da fazenda até descobrir um estábulo abandonado que exala um odor estranho. Quando consegue entrar no local escuro, o animal faz uma descoberta que o deixa em puro choque. Uma família inteira de 6 pessoas, uma mãe jovem, um bebê e 4 crianças, amarradas e mantidas em condições deploráveis. O que o animal faz a seguir desafia tudo o que você acredita ser possível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol nascia devagar sobre os campos ressecados de esperança verde, tingindo o céu de um laranja melancólico que parecia espelhar o coração partido de João Benedito. Suas mãos trêmulas acariciaram pela última vez a crina sedosa de Ventania. O majestoso cavalo branco que havia sido sua única companhia pelos últimos 8 anos. Os olhos inteligentes do animal pareciam compreender que algo definitivo estava prestes a acontecer. A fazendinha de João era pequena, cercada por terras áridas que se estendiam até onde a vista alcançava. Ali, naquele pedaço esquecido do interior, o cheiro de terra seca se misturava eternamente com o aroma doce do feno guardado no celeiro. Era um perfume familiar, que sempre trouxera paz ao seu coração simples, mas hoje apenas intensificava a angústia que o consumia por dentro. Ventania relinchava baixinho, como se tentasse consolar seu dono. O cavalo, com sua pelagem branca como algodão e olhos que brilhavam com uma sabedoria quase humana, havia chegado à vida de João quando era apenas um potro abandonado. O fazendeiro o encontrara ferido numa tempestade. Cuidara de suas feridas com a paciência de quem conhece o valor da vida, e desde então nunca mais se separaram. Durante todos esses anos, Ventania fora mais que um animal de trabalho. Era confidente nas noites solitárias, companheiro nas manhãs difíceis, força nos momentos de desânimo. Quando João conversava com ele sobre os problemas da fazenda, sobre a seca que matava as plantas ou sobre a solidão que pesava em seu peito, o cavalo escutava com uma atenção que poucos seres humanos demonstravam. Mas agora as dívidas haviam se acumulado como montanhas intransponíveis. O banco ameaçava tomar a propriedade. Os credores batiam à porta todas as semanas. E João não tinha mais para onde correr. Ventania era sua única possessão de valor, um cavalo de raça pura que valia mais que toda a fazenda junta. A decisão de vendê-lo fora a mais dolorosa de sua vida, mas não havia alternativa. O som de um motor potente quebrou o silêncio matinal. Uma caminhonete preta e reluzente se aproximava pela estrada empoeirada, levantando uma nuvem de terra que se espalhava pelo ar como um presságio sombrio. No volante estava Ricardo Monteiro, o homem mais rico e temido de toda a região, dono de milhares de hectares e controlador da economia local. Ricardo desceu do veículo com a arrogância de quem sempre teve tudo. Vestia roupas caras que contrastavam com a simplicidade daquele lugar. E seus olhos frios examinavam Ventania como se o animal fosse apenas uma mercadoria. Não havia calor humano em seu olhar, apenas o cálculo frio de quem via apenas números onde outros enxergavam vida. Então este é o famoso cavalo, disse Ricardo, sua voz carregada de superioridade. Realmente é um belo exemplar. Vai ficar perfeito na minha coleção. João engoliu em seco. A palavra coleção
soava como uma punhalada em seu peito. Para ele, Ventania nunca fora um objeto a ser exibido, mas um amigo verdadeiro. Mas não tinha escolha. O dinheiro que Ricardo oferecera era suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar um pouco para recomeçar. Ele é manso e inteligente, murmurou João, sua voz quase um sussurro. Gosta de maçãs e sempre dorme do lado direito do estábulo. Tem medo de trovões, mas se você ficar perto dele, se acalma. Ricardo nem sequer escutava. Já havia tirado uma quantia em dinheiro do bolso e a estendia para João com um gesto displicente. Aqui está o combinado. Meus homens virão buscar o animal amanhã cedo. As lágrimas que João tentara conter finalmente escaparam. Ventania, percebendo a tristeza de seu dono, se aproximou e encostou delicadamente a cabeça no ombro do homem. Era como se estivesse dizendo adeus. Como se soubesse que aquele momento mudaria tudo para sempre. Com o coração destroçado, João entregou as rédeas a Ricardo, recebeu o pagamento e assistiu impotente enquanto seu maior tesouro era levado embora. Não sabia que acabava de plantar a semente de uma descoberta que transformaria não apenas sua vida, mas de toda a comunidade. A propriedade de Ricardo Monteiro se estendia como um reino particular pelos vales da região. Portões imponentes de ferro forjado guardavam a entrada da fazenda, que mais parecia uma fortaleza moderna cercada por quilômetros de cercas eletrificadas. Ali, o poder se manifestava em cada detalhe, desde os estábulos luxuosos até a mansão que se erguia no centro da propriedade como um monumento à riqueza. Ventania foi conduzido para um estábulo que era maior que toda a casa de João. O local era impecável, com piso de mármore, comedouros de prata e uma ventilação que mantinha a temperatura sempre perfeita. Qualquer outro animal ficaria extasiado com tanto luxo, mas o coração de Ventania permanecia vazio. Seus olhos inteligentes percorriam cada canto, procurando por algo familiar que nunca encontraria. Manuel Carvalho, o cuidador-chefe dos animais de Ricardo, era um homem de 60 anos, com mãos calejadas pelo trabalho honesto. Diferente de seu patrão, Manuel possuía uma bondade natural que se refletia no modo carinhoso como tratava cada animal sob seus cuidados. Quando viu Ventania ser trazido para o estábulo, imediatamente percebeu que havia algo especial naquele cavalo. "Bem-vindo à sua nova casa, garoto", murmurou Manuel, estendendo a mão para que Ventania pudesse farejar e se acostumar com seu cheiro. "Sei que deve estar sentindo falta do seu antigo dono." Eu também sentiria, mas Ventania não demonstrava interesse na comida requintada que lhe foi oferecida. A aveia importada, as maçãs crocantes e até mesmo os cubos de açúcar mascavo permaneciam intocados. O cavalo caminhava inquieto pelo estábulo, relinchando baixinho, como se chamasse por alguém que não estava lá. Manuel observava preocupado. Em seus 40 anos cuidando de animais, jamais havia visto um comportamento tão peculiar. Ventania não parecia doente fisicamente, mas havia algo em seus olhos que indicava uma agitação profunda, como se o animal soubesse de algo que os humanos ao redor desconheciam. Durante a primeira noite, Ventania mal conseguiu dormir. Ficou em pé a maior parte do tempo, com as orelhas sempre atentas, como se escutasse sons que mais ninguém percebia. Seus cascos batiam nervosamente no chão de mármore, criando um ritmo inquieto que ecoava pelo estábulo silencioso. Ricardo apareceu na manhã seguinte para admirar sua nova aquisição. Vestido com roupas de montaria caras, ele esperava impressionar os visitantes que chegavam para conhecer sua coleção particular. Mas quando tentou se aproximar de Ventania, o cavalo recuou, demonstrando uma aversão instintiva que surpreendeu a todos. "Este animal precisa ser domado adequadamente", disse Ricardo com irritação, sua voz carregada de autoridade.
ou não tolerarei desobediência em minha propriedade. Manuel, providencie o que for necessário para que ele se comporte como deve. Manuel assentiu respeitosamente, mas por dentro sentia uma pontada de tristeza. Conhecia Ricardo há tempo suficiente para saber que o homem via os animais apenas como símbolos de status, não como seres com sentimentos e necessidades. Para Ricardo, Ventania era mais um troféu a ser exibido para demonstrar seu poder e riqueza. Nos dias seguintes, Manuel tentou de tudo para acalmar Ventania. Levou-o para passear pelos campos verdes da propriedade, ofereceu diferentes tipos de comida, até mesmo trouxe outros cavalos para fazer companhia. Mas nada funcionava. O animal continuava inquieto, sempre olhando em direção aos limites da propriedade, como se procurasse uma saída. Durante uma dessas caminhadas, Ventania começou a demonstrar um comportamento ainda mais estranho. Ele puxava Manuel em direção aos fundos da propriedade, para uma área que raramente era visitada. Era como se algo naquela direção o chamasse com uma força irresistível. Manuel resistia, tentando guiar o cavalo de volta para as áreas principais da fazenda. Mas Ventania insistia, seus músculos tensos e sua respiração acelerada indicando uma urgência que o cuidador não conseguia compreender. Havia algo naqueles campos distantes que despertava todos os instintos do animal. A terceira manhã de Ventania na propriedade de Ricardo trouxe consigo uma agitação ainda maior. O cavalo havia passado a noite inteira em pé, suas narinas dilatadas, captando aromas que pareciam vir de muito longe. Manuel chegou ao estábulo antes do amanhecer e encontrou o animal suando, com os músculos tensos, como se estivesse pronto para correr ou lutar. "O que está acontecendo com você, menino?" sussurrou Manuel, aproximando-se lentamente. "É como se você soubesse de algo que nós não sabemos." Ventania virou a cabeça na direção do cuidador e, por um momento, seus olhos se encontraram. Manuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma inteligência quase humana naquele olhar, uma urgência desesperada que fazia o coração do homem acelerar. Era como se o animal estivesse tentando comunicar algo de extrema importância. Durante o café da manhã na mansão, Ricardo recebia a visita de 2 empresários de São Paulo, interessados em fazer negócios na região. Eles admiravam a propriedade luxuosa enquanto discutiam contratos milionários, completamente alheios ao drama que se desenrolava nos estábulos. Para Ricardo, aquela era apenas mais uma manhã normal de demonstração de poder e riqueza. Mas nos fundos da propriedade, longe dos olhos dos visitantes, Ventania havia descoberto algo que nenhum ser humano ainda percebera. Durante uma de suas tentativas desesperadas de arrastar Manuel para os campos distantes, o cavalo conseguiu se soltar da guia e correu livremente em direção a uma área coberta por árvores antigas. Ali, escondido entre a vegetação espessa, estava um estábulo abandonado que parecia não ser usado há meses. A estrutura de madeira estava deteriorada, com tábuas soltas e um telhado que deixava a chuva entrar. O local exalava um odor estranho e perturbador, uma mistura de medo, desespero e algo que o instinto aguçado de Ventania reconhecia como sofrimento humano. O cavalo se aproximou lentamente da porta entreaberta do estábulo abandonado. Seus cascos faziam ruídos suaves na terra úmida e sua respiração criava pequenas nuvens de vapor no ar matinal. Havia algo ali dentro, algo que fazia todos os seus sentidos se alarmarem. Não era apenas o cheiro que o incomodava, mas também sons quase imperceptíveis, respirações abafadas e movimentos cautelosos. Manuel, preocupado com o desaparecimento de Ventania, havia saído em sua busca. Seguiu as pegadas do animal pelos campos até chegar ao estábulo abandonado.
Quando viu Ventania parado na frente da construção, com as orelhas eretas e todo o corpo em estado de alerta máximo, soube que havia encontrado a fonte da inquietação do cavalo. "Ventania, o que você está fazendo aqui?" chamou Manuel, aproximando-se cautelosamente. "Este lugar está abandonado há muito tempo. Não há nada aqui que deveria interessar a você." Mas o cavalo não se movia. Permanecia imóvel como uma estátua, todos os seus sentidos focados no interior do estábulo escuro. De repente, um ruído quase inaudível veio de dentro da construção, como se algo ou alguém tivesse se movido rapidamente para se esconder melhor nas sombras. Manuel sentiu um frio na barriga. Havia algo errado naquele lugar, algo que seu instinto lhe dizia para evitar. Mas Ventania não demonstrava medo. Apenas uma determinação férrea que o mantinha ali plantado, como um guardião silencioso, protegendo um segredo terrível. O cuidador segurou firmemente a guia do cavalo e tentou puxá-lo para longe do local. "Vamos embora daqui, Ventania. Este não é lugar para nós." Mas pela primeira vez, desde que chegara à propriedade, Ventania resistiu ativamente aos comandos de Manuel. O animal plantou os cascos no chão e se recusou a se mover, relinchando baixinho, como se estivesse tentando alertar o cuidador sobre algo urgente e perigoso que se escondia nas sombras daquele estábulo abandonado. A curiosidade de Manuel finalmente venceu sua cautela. Depois de observar o comportamento obstinado de Ventania por vários minutos, o cuidador decidiu investigar o que realmente havia dentro do estábulo abandonado. Com passos hesitantes, ele se aproximou da porta entreaberta, sentindo o coração bater cada vez mais forte no peito. Ventania o acompanhou, posicionando-se ao lado de Manuel como se quisesse protegê-lo de algum perigo iminente. O cavalo mantinha a cabeça erguida e as orelhas alertas, mas havia algo diferente em sua postura agora. Não era mais apenas inquietação, mas uma determinação protetora que impressionava o cuidador. "Há alguém aí?" Manuel chamou baixinho, empurrando levemente a porta de madeira que rangeu nos gonzos enferrujados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas logo foi quebrado por um som que fez o sangue de Manuel gelar nas veias. Era um choro abafado, seguido por sussurros desesperados, vindos das profundezas sombrias do estábulo. Não era o som de animais feridos, mas algo muito mais perturbador. Eram vozes humanas tentando se esconder. Com as mãos trêmulas, Manuel empurrou a porta completamente e deixou que a luz do sol invadisse o interior úmido e mal cheiroso. O que ele viu a seguir marcaria sua alma para sempre. Amontoadas em um canto escuro do estábulo, uma família inteira estava acorrentada em condições deploráveis. Uma jovem mãe, que não deveria ter mais de 25 anos, segurava um bebê desnutrido contra o peito. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas roupas rasgadas mal cobriam seu corpo magro. Ao seu redor, 4 crianças de idades diferentes se agarravam umas às outras, seus rostinhos sujos marcados pelo terror e pela fome. "Por favor", a mãe sussurrou com a voz rouca, "não nos machuque. Nós não fizemos nada de errado." Manuel ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de processar a enormidade do que estava vendo. Ventania, ao seu lado, relinchava suavemente, como se tentasse tranquilizar as pessoas prisioneiras. O cavalo havia encontrado exatamente o que seus instintos lhe diziam estar procurando. "Meu Deus", Manuel murmurou, sua voz quase inaudível. "O que vocês estão fazendo aqui? Quem fez isso com vocês?" A mulher olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Havia tanto tempo que só via rostos cruéis que tinha medo de confiar em qualquer demonstração de bondade. "O senhor Monteiro", ela sussurrou, como se pronunciar o nome fosse invocar uma maldição.
Quando ele nos trouxe para cá há meses, disse que tínhamos que trabalhar para pagar uma dívida que meu marido tinha com ele. As lágrimas corriam pelo rosto de Manuel enquanto ele observava as condições horríveis em que aquela família vivia. Havia apenas alguns baldes de água suja, restos de comida mofada espalhados pelo chão de terra batida e correntes grossas que limitavam seus movimentos. O cheiro nauseante vinha da falta total de higiene e cuidados básicos. Uma das crianças, um menino de talvez 8 anos, estendeu a mão magra em direção à ventania. O cavalo se aproximou delicadamente e deixou que o garoto tocasse seu focinho aveludado. Por um momento, um sorriso fraco apareceu no rosto da criança. A primeira demonstração de alegria que aquele lugar testemunhava em muito tempo. "Onde está seu marido?" Manuel perguntou, tentando manter a voz calma, apesar do pânico que sentia por dentro. "Morreu tentando nos proteger." A mulher respondeu, sua voz se quebrando. "O senhor Monteiro disse que agora nós temos que pagar a dívida dele trabalhando até morrer. Nossas crianças também. Disse que se tentarmos fugir, ele vai fazer a mesma coisa com outras famílias da região." Manuel sentiu uma onda de náusea tomar conta de seu estômago. Trabalhou para Ricardo por anos, mas nunca imaginou que seu patrão fosse capaz de tamanha crueldade. A descoberta transformava tudo o que ele pensava conhecer sobre o homem mais poderoso da região em uma mentira terrível e assombrosamente real. Manuel permaneceu em silêncio por longos minutos, observando a família destroçada à sua frente. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a magnitude do horror que acabara de descobrir. Ventania permanecia ao seu lado, como se compreendesse que sua missão estava apenas começando. O cavalo havia sido o instrumento para expor essa terrível verdade. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" Manuel perguntou, sua voz quase um sussurro. "Desde o inverno passado", respondeu a mãe, ajustando o bebê em seus braços. "Meu nome é Maria, e estas são minhas crianças. O pequeno Carlos aqui está muito doente. Precisa de remédios, mas..." Ela não conseguiu terminar a frase. As lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto diziam tudo. Manuel olhou para o bebê e viu que a criança estava pálida demais, respirando com dificuldade. Não era médico, mas seus anos cuidando de animais lhe ensinaram a reconhecer quando um ser vivo estava lutando para sobreviver. "Escutem", Manuel disse, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. "Eu preciso sair daqui agora, mas vou voltar. Vou trazer comida de verdade e água limpa. E vou encontrar uma maneira de ajudar vocês." A esperança que brilhou nos olhos de Maria foi dolorosa de ver. "O senhor realmente vai nos ajudar? Por favor, não nos dê esperanças falsas. Já sofremos demais." Manuel assentiu firmemente. "Dou minha palavra, mas vocês precisam ficar quietos. Se Ricardo descobrir que eu sei sobre vocês..." Ele não completou a frase, mas todos entenderam a ameaça implícita. Durante o caminho de volta para os estábulos principais, a mente de Manuel fervilhava. Como Ricardo conseguira manter aquela família prisioneira por tanto tempo sem que ninguém soubesse? Quantos funcionários estavam envolvidos nesse horror? E mais importante, como um homem simples como ele poderia enfrentar o homem mais poderoso da região? Ventania caminhava ao seu lado com passos determinados, como se soubesse que haviam iniciado uma missão perigosa, mas necessária. O cavalo parecia ter encontrado um propósito em sua nova vida, não como troféu de um ricaço arrogante, mas como guardião dos inocentes que precisavam de proteção. De volta ao estábulo principal, Manuel tentou agir normalmente, mas sua mente estava em tumulto. Cada vez que via Ricardo, sentia uma mistura de nojo e medo que era difícil de esconder. Como havia trabalhado para aquele monstro por tanto tempo sem perceber sua verdadeira natureza? À tarde,
Ricardo apareceu para verificar seus cavalos, como fazia diariamente. Observou Ventania com satisfação, notando que o animal parecia mais calmo. Vejo que finalmente conseguiu domar o animal, disse Ricardo com um sorriso frio. Espero que ele esteja pronto para receber visitantes amanhã. Tenho investidores importantes vindo conhecer minha coleção. Manuel assentiu, mas por dentro sentia vontade de gritar. Como aquele homem podia falar sobre sua coleção de animais enquanto mantinha uma família humana em cativeiro? A hipocrisia era nauseante. Senhor Monteiro? Manuel se atreveu a perguntar, tentando manter a voz neutra. Aquele estábulo abandonado nos fundos da propriedade, não seria melhor demoli-lo? Está em péssimas condições e pode assustar os cavalos. Os olhos de Ricardo se estreitaram por um momento, uma expressão perigosa cruzando seu rosto. Aquele estábulo fica exatamente onde está. E sugiro que você evite aquela área. Há materiais perigosos armazenados lá. A ameaça na voz de Ricardo era clara. Manuel engoliu em seco e assentiu, fingindo aceitar a explicação. Mas agora tinha certeza absoluta. Seu patrão sabia exatamente o que estava acontecendo naquele estábulo. E provavelmente havia outros segredos sombrios escondidos na propriedade. Naquela noite, enquanto Ventania finalmente conseguia descansar depois de cumprir sua missão de descoberta, Manuel permaneceu acordado planejando. Precisava encontrar uma maneira de ajudar Maria e suas crianças, mas sabia que um movimento em falso poderia colocar todas as vidas em perigo ainda maior. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Manuel. Durante o dia, ele cumpria suas obrigações normalmente, cuidando dos cavalos e atendendo às exigências de Ricardo. Mas suas noites eram consumidas por pesadelos, onde via o rostinho pálido do bebê, Carlos, e ouvia os sussurros desesperados de Maria pedindo ajuda. Ventania, como se percebesse a angústia de seu novo cuidador, se mostrava mais cooperativo e atento. O cavalo parecia compreender que eles compartilhavam agora um segredo terrível e uma responsabilidade que ia além de suas vidas normais. Seus olhos inteligentes seguiam Manuel constantemente, como se estivesse pronto para qualquer ação que fosse necessária. Na terceira noite após a descoberta, Manuel finalmente tomou uma decisão. Esperou até ter certeza de que Ricardo estava na mansão, entretido com seus negócios, e então se dirigiu silenciosamente para o estábulo abandonado. Levava consigo uma sacola com comida que havia guardado de suas próprias refeições e uma garrafa de água limpa. Maria estava acordada quando ele chegou, embalando o bebê que chorava baixinho. As outras crianças dormiam amontoadas no canto, tentando se aquecer na noite fria. Quando viu Manuel, os olhos de Maria se encheram de lágrimas de alívio. Eu sabia que o senhor voltaria, ela sussurrou. Carlos está piorando. Não sei quanto tempo mais ele consegue resistir sem cuidados médicos. Manuel se ajoelhou ao lado de Maria e examinou o bebê com cuidado. A criança estava quente demais. Sua respiração era irregular. E havia uma palidez doentia em seu rostinho que o alarmou profundamente. Mesmo sem conhecimento médico, ele sabia que aquele bebê estava gravemente doente. Maria, ele disse baixinho, eu preciso lhe contar a verdade. Eu sou apenas um cuidador de cavalos. Não tenho poder nem influência para enfrentar Ricardo Monteiro diretamente. Mas não posso continuar fingindo que não sei o que está acontecendo aqui. Os ombros de Maria tremeram. Mas ela não se deixou abater completamente. Eu entendo. Só o fato de o senhor ter voltado já significa mais do que pode imaginar. Há tanto tempo que ninguém nos trata como seres humanos.
Manuel distribuiu a comida entre as crianças que acordaram com sua chegada. Observou como elas devoravam cada migalha com uma fome desesperadora que partia seu coração. A criança mais velha, uma menina de talvez 12 anos, olhava para ele com uma desconfiança que revelava traumas profundos. "Existe alguém lá fora que poderia ajudar vocês?" Manuel perguntou. "Parentes, amigos, alguém que pudesse procurar por vocês?" Maria balançou a cabeça tristemente. "Somos de outro estado. Viemos para cá porque meu marido havia conseguido trabalho na fazenda do senhor Monteiro. Mas quando chegamos, descobrimos que era uma armadilha. Agora não temos para onde ir." E ele deixou claro que se tentarmos fugir, outras famílias sofrerão o mesmo destino. A manipulação psicológica de Ricardo era tão cruel quanto as correntes físicas. Ele não apenas aprisionava os corpos de suas vítimas, mas também suas esperanças e sua vontade de lutar. Manuel sentiu uma raiva crescer em seu peito, uma raiva que nunca havia experimentado em toda a sua vida pacífica. "E quanto aos outros funcionários da fazenda?" Ele insistiu. "De alguém mais sabe sobre vocês? Alguns homens vêm aqui às vezes," Maria respondeu, baixando a voz ainda mais. "Eles nos obrigam a trabalhar em serviços na propriedade durante a noite, quando não há visitantes, mas todos têm medo do senhor Monteiro. Ele paga bem para quem obedece e pune severamente quem desobedece." Manuel compreendeu então a extensão da operação de Ricardo. Não era apenas um caso isolado de crueldade, mas um sistema organizado de exploração que dependia do silêncio e do medo para funcionar. A revelação fez com que se sentisse ainda menor diante da enormidade do problema que enfrentava. A manhã seguinte trouxe uma surpresa que mudaria o rumo de toda a história. Manuel chegou ao estábulo principal para encontrar Ventania irrequieto novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu comportamento. O cavalo não estava olhando na direção do estábulo abandonado, mas sim para a estrada que levava para fora da propriedade. De repente, um som familiar ecoou pelo ar matinal. Era o barulho de uma caminhonete velha subindo a estrada empoeirada. Manuel reconheceu imediatamente o veículo. Pertencia a João Benedito, o antigo dono de Ventania. Mas o que o fazendeiro estaria fazendo ali? João desceu da caminhonete com movimentos hesitantes, claramente desconfortável por estar na propriedade de Ricardo. Suas roupas simples contrastavam ainda mais com o luxo ao redor, e seus olhos procuravam ansiosamente por Ventania. Quando avistou seu antigo companheiro, seu rosto se iluminou com uma mistura de alegria e preocupação. "Ventania!" João chamou baixinho, e o cavalo imediatamente correu em sua direção, relinchando com uma felicidade que não demonstrava há dias. Manuel observou o reencontro com emoção. A conexão entre homem e animal era palpável, como se fossem duas almas que finalmente se completavam novamente. Ventania esfregava o focinho no ombro de João, e o fazendeiro acariciava sua crina com lágrimas nos olhos. "Desculpe incomodar", João disse a Manuel, "mas eu estava muito preocupado. Ontem à noite, Ventania apareceu na minha casa, pulou todas as cercas e caminhou quilômetros para me encontrar. Fiquei com medo de que o senhor Monteiro pensasse que eu havia roubado o cavalo de volta." Manuel ficou chocado. Ventania havia escapado durante a noite e percorrido toda aquela distância para encontrar seu antigo dono. Como isso era possível? As cercas eram altas e o portão principal ficava trancado. Como ele conseguiu sair daqui? Manuel perguntou, genuinamente intrigado. João balançou a cabeça. Não sei. Quando acordei de manhã, ele estava na minha porta, como nos velhos tempos. Mas havia algo diferente nele. Estava agitado, tentando me arrastar para algum lugar.
Foi como se quisesse me mostrar algo urgente. Naquele momento, como se tivesse ouvido a conversa, Ventania começou a puxar João na direção dos fundos da propriedade. O cavalo usava uma força que o fazendeiro nunca havia sentido antes, como se sua vida dependesse de levar João até um local específico. "O que está acontecendo com ele?" João perguntou, tentando resistir à força do animal. Nunca vi Ventania se comportar assim. Manuel sentiu seu coração acelerar. Ventania estava tentando levar João até o estábulo abandonado. O cavalo havia compreendido, com sua inteligência extraordinária, que precisava de ajuda para salvar a família prisioneira. E quem melhor para ajudar do que seu amigo mais querido? "João", Manuel disse, sua voz carregada de urgência. "Eu acho que Ventania quer nos mostrar algo muito importante, algo que pode mudar tudo." O fazendeiro olhou para Manuel com confusão. Mas a determinação em Ventania era impossível de ignorar. O cavalo estava claramente desesperado para levá-los a algum lugar, e sua agitação só aumentava a cada segundo que passavam parados. "Está bem, Ventania", João disse finalmente, parando de resistir. "Nos mostre o que é tão importante." Enquanto o trio se dirigia para os fundos da propriedade, Manuel sentia uma mistura de esperança e terror. Estava prestes a revelar o terrível segredo de Ricardo para um homem que, apesar de sua bondade, não tinha mais recursos ou poder do que ele próprio. Mas talvez, juntos, eles pudessem encontrar uma solução. Ventania os guiou com determinação férrea através dos campos, seus cascos batendo o chão em um ritmo urgente que ecoava como um tambor de guerra. O destino de uma família inocente dependia agora da coragem de dois homens simples e da inteligência de um cavalo extraordinário que se recusava a aceitar a injustiça. Quando chegaram ao estábulo abandonado, João imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. O cheiro que emanava do local era nauseante e Ventania demonstrava uma agitação que beirava o desespero. O cavalo não parava de olhar para a porta entreaberta, relinchando baixinho como se estivesse chamando alguém. "Manuel, o que é este lugar?" João perguntou, uma sensação de mal-estar crescendo em seu estômago. Manuel respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. "João, o que você vai ver aqui dentro vai mudar sua vida para sempre. Preciso que você se prepare para algo que vai chocar sua alma." Com mãos trêmulas, Manuel empurrou a porta do estábulo. A luz do sol revelou a cena terrível que ele já conhecia, mas que para João era um golpe devastador. O fazendeiro ficou paralisado por vários segundos, incapaz de processar o que seus olhos viam. Maria estava acordada, embalando Carlos, que chorava fracamente. Quando viu os dois homens na entrada, ela se encolheu instintivamente, protegendo o bebê contra o peito. As outras crianças acordaram com o barulho e se agarraram umas às outras, seus olhos refletindo o terror de quem havia aprendido a temer qualquer presença humana. "Meu Deus!" João sussurrou, sua voz quebrando. Quem fez isso com vocês?" Lágrimas começaram a correr pelo rosto do fazendeiro enquanto ele observava as condições deploráveis em que aquela família vivia. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Em toda sua vida simples no campo, jamais havia imaginado que tanta crueldade pudesse existir. Ventania se aproximou delicadamente de Maria, como havia feito antes. O cavalo parecia compreender que sua missão estava funcionando. Ele havia conseguido trazer ajuda para aquelas pessoas desesperadas. Seus olhos inteligentes alternavam entre João e a família prisioneira, como se estivesse dizendo: "Agora vocês entendem por que eu os trouxe aqui." "Esta é Maria", Manuel disse baixinho, "e estas são suas crianças. Elas estão presas aqui há meses.
Ricardo Monteiro as mantém como escravas, forçando-as a trabalhar para pagar uma dívida inventada. João se aproximou lentamente, suas mãos estendidas para mostrar que não representava perigo. Senhora, meu nome é João. Eu não sabia. Se soubesse... Sua voz falhou e ele teve que parar para recuperar o controle. O bebê está muito doente, Maria disse fracamente, percebendo a bondade genuína no olhar de João. Ele precisa de um médico, mas não podemos sair daqui. O senhor Monteiro disse que se tentarmos fugir, ele vai fazer a mesma coisa com outras famílias. A criança mais velha, a menina de 12 anos, olhava para João com uma mistura de esperança e desconfiança. O senhor vai realmente nos ajudar? Ela perguntou com uma voz que soava muito mais velha do que sua idade. Ou vai apenas fingir como os outros? João se ajoelhou na frente da menina, suas lágrimas caindo livremente agora. Eu prometo a vocês, por tudo que é sagrado, que vou encontrar uma maneira de tirá-los daqui. Não sei como ainda, mas não vou descansar até que estejam livres e seguros. Manuel observava a reação de João com alívio. Finalmente, havia alguém que compartilhava o peso daquele segredo terrível, mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação crescia em seu coração. 2 homens simples contra o homem mais poderoso da região. Como poderiam ter sucesso onde tantos outros haviam falhado? João? Manuel disse, sua voz carregada de urgência. Precisamos pensar cuidadosamente sobre nossos próximos passos. Se Ricardo descobrir que sabemos sobre isto, não apenas essas pessoas estarão em perigo maior, mas nossas vidas também estarão em risco. João assentiu, mas sua determinação era inabalável. Ventania havia lhe mostrado algo que mudara sua perspectiva sobre tudo. Não podia mais viver sua vida simples, sabendo que a poucos quilômetros de distância, uma família inteira sofria em silêncio. Nas horas que se seguiram à descoberta, João e Manuel permaneceram no estábulo abandonado, conversando em sussurros com Maria e aprendendo mais sobre a extensão do horror que Ricardo havia criado. O bebê Carlos estava claramente piorando, sua respiração se tornando mais laboriosa a cada hora que passava. Ele precisa de cuidados médicos imediatamente, João disse, observando a criancinha com crescente desespero. Conhece algum médico ou enfermeiro na região que pudesse nos ajudar sem fazer perguntas? Manuel refletiu por um momento. Há o doutor Antônio, que se aposentou há alguns anos. Ele mora sozinho na cidade e sempre foi conhecido por sua discrição. Talvez ele aceitasse vir aqui à noite sem que ninguém soubesse. Maria segurou a mão de João com força desesperada. Por favor, salvem meu bebê. Eu posso aguentar qualquer sofrimento, mas ele é inocente. Não merece morrer por causa dos crimes que nunca cometeu. A súplica da mãe tocou profundamente o coração de João. Ele pensou em sua própria solidão, em como Ventania havia sido sua única companhia por tantos anos. Agora, o cavalo havia lhe dado um propósito maior do que jamais imaginara possível, a chance de salvar vidas inocentes. Maria, João disse com firmeza, hoje à noite vamos trazer ajuda médica para Carlos. E vamos começar a planejar como tirar todos vocês daqui. Ventania, que havia permanecido quieto durante a conversa, de repente ergueu a cabeça e suas orelhas se eriçaram. O cavalo havia detectado algo que os humanos ainda não percebiam, o som distante de um motor se aproximando. Seus instintos aguçados o alertavam para um perigo iminente. Alguém está vindo, Manuel sussurrou, reconhecendo os sinais de alerta de Ventania. Precisamos sair daqui agora. João beijou a testa de Carlos gentilmente, uma promessa silenciosa de que voltaria. Resistam só mais um pouco. Não vamos abandoná-los.
Os três saíram rapidamente do estábulo, com Ventania os guiando por um caminho que evitava as áreas principais da propriedade. O cavalo demonstrava uma inteligência estratégica impressionante, escolhendo rotas que os mantinham escondidos da vista de qualquer um que pudesse estar se aproximando. De volta ao estábulo principal, eles fingiram normalidade enquanto Ricardo chegava em sua caminhonete, acompanhado de dois homens que João não reconhecia. Os estranhos tinham aparência intimidadora e olhares frios que faziam o fazendeiro se sentir desconfortável. Benedito, Ricardo disse com surpresa fingida, que prazer vê-lo por aqui. Veio verificar como seu antigo cavalo está se adaptando? João forçou um sorriso, tentando controlar os nervos. Sim, Sr. Monteiro, fiquei preocupado quando ele apareceu em minha casa ontem à noite. Pensei que talvez tivesse escapado. Os olhos de Ricardo se estreitaram ligeiramente. Escapado? Interessante. Manuel, você não me disse nada sobre o cavalo ter saído da propriedade. Manuel engoliu em seco, sentindo o peso do olhar suspeito de seu patrão. Eu não sabia, senhor. Verifiquei o estábulo ontem à noite e Ventania estava lá. Bem, Ricardo disse lentamente. Sugiro que reforcem a segurança. Não posso ter animais valiosos vagando pela região. Poderia dar às pessoas ideias erradas sobre a segurança de minha propriedade. A ameaça velada nas palavras de Ricardo era clara para todos. João sentiu um frio na espinha, mas a presença reconfortante de Ventania ao seu lado lhe dava força para manter a fachada. Um dos homens que acompanhavam Ricardo sussurrou algo em seu ouvido. O magnata assentiu e então se dirigiu novamente a João. Bem, Benedito, espero que esta seja sua última visita não anunciada. Como pode ver, tenho negócios importantes para tratar. João assentiu respeitosamente, mas por dentro sua determinação apenas se fortalecia. Ventania havia lhe mostrado que alguns valores eram mais importantes que o medo e que mesmo os homens mais simples podiam fazer a diferença quando lutavam pela justiça. Aquela noite seria decisiva. João havia retornado para sua fazenda, mas não conseguia pensar em mais nada além do rostinho pálido de Carlos e do desespero nos olhos de Maria. Às 10 horas, como haviam combinado, ele se dirigiu para a cidade em busca do Dr. Antônio, rezando para que o médico aposentado aceitasse ajudá-los. A casa do Dr. Antônio ficava numa rua tranquila, afastada do centro da cidade. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim pequeno, onde o velho médico cultivava ervas medicinais. Quando João bateu à porta, suas mãos tremiam de nervosismo. Dr. Antônio? João chamou baixinho quando a porta se abriu, revelando um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Meu nome é João Benedito. Preciso desesperadamente de sua ajuda. O médico observou o fazendeiro por um momento, notando a sinceridade e o desespero em seus olhos. Entre, meu filho. O que está acontecendo? Durante os próximos 20 minutos, João contou toda a história. Desde a venda de Ventania até a descoberta terrível no estábulo abandonado. O Dr. Antônio escutou em silêncio, sua expressão se tornando mais grave a cada palavra. Sempre desconfiei que Ricardo Monteiro escondia segredos sombrios. O médico disse finalmente, mas nunca imaginei algo tão monstruoso. Claro que vou ajudar. Uma criança doente não pode esperar pela burocracia ou pelo medo. Enquanto isso, na propriedade de Ricardo, Manuel mantinha vigília. Havia observado os movimentos na mansão e sabia que o patrão estava entretido com seus visitantes, bebendo e discutindo negócios. Era o momento perfeito para levar ajuda médica até Maria e suas crianças. Ventania demonstrava estar inquieto novamente, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O cavalo caminhava nervosamente pelo estábulo,
suas orelhas sempre alertas para qualquer som suspeito que pudesse indicar perigo. Por volta da meia-noite, João retornou com o Dr. Antônio. O médico havia trazido uma maleta discreta com medicamentos e equipamentos básicos. Sua expressão era determinada, mas João podia ver a tensão em seus olhos. Todos sabiam que estavam arriscando muito. Se formos descobertos, o doutor sussurrou enquanto se dirigiam para o estábulo abandonado. Ricardo não hesitará em usar sua influência para nos destruir. Mas não posso deixar uma criança morrer por covardia. Quando chegaram ao estábulo, Maria quase desmaiou de alívio ao ver o médico. Carlos estava ainda mais fraco, sua respiração quase imperceptível. O doutor Antônio imediatamente se ajoelhou ao lado do bebê e começou seu exame. Pneumonia avançada, ele murmurou após alguns minutos. A criança está gravemente desidratada e desnutrida. Preciso aplicar antibióticos imediatamente. Mas ele vai precisar de cuidados constantes pelos próximos dias. Enquanto o médico trabalhava, administrando medicamentos e ensinando Maria como cuidar melhor do bebê, as outras crianças observavam com uma mistura de esperança e medo. Era a primeira vez em meses que viam um adulto tratá-las com genuína compaixão. Dr. Yu, a menina mais velha sussurrou. Minha irmãzinha menor também está doente. Ela tem feridas que não cicatrizam. O médico examinou todas as crianças. Sua indignação crescendo a cada nova evidência de negligência e maus tratos. Estas crianças precisam de cuidados médicos regulares, alimentação adequada e, principalmente, precisam sair deste lugar. João observava tudo com o coração apertado. Ventania havia permanecido próximo à entrada do estábulo como um guardião vigilante. O cavalo parecia compreender que sua missão estava evoluindo. Não bastava apenas revelar a verdade. Era preciso agir para mudá-la. Doutor, João disse quando o médico terminou de atender as crianças, temos que encontrar uma maneira de tirar essa família daqui. Não posso mais dormir sabendo que elas estão sofrendo. O doutor Antônio assentiu gravemente. Concordo, mas precisamos de um plano cuidadoso. Ricardo Monteiro tem recursos e conexões que nós não temos. Um movimento em falso pode tornar a situação ainda pior para todos. Os dias que se seguiram à visita do Dr. Antônio foram marcados por uma atividade frenética, mas cuidadosamente disfarçada. João, Manuel e o médico se encontravam secretamente para planejar como poderiam, não apenas ajudar a família de Maria, mas também expor os crimes de Ricardo de uma forma que garantisse justiça verdadeira. Carlos havia respondido bem ao tratamento inicial, mas ainda precisava de cuidados constantes. O Dr. Antônio fazia visitas noturnas regulares, sempre correndo o risco de ser descoberto. Durante uma dessas visitas, ele fez uma sugestão que mudaria tudo. Conhece a enfermeira Rosa, da cidade? O doutor perguntou a João. Ela trabalhou comigo por anos antes de eu me aposentar. É uma mulher de princípios e corajosa. Talvez ela possa nos ajudar a cuidar das crianças e também a documentar evidências do que está acontecendo aqui. João assentiu entusiasmado. Qualquer ajuda adicional seria bem-vinda, especialmente de alguém com conhecimento médico e experiência. Você acha que ela aceitaria se envolver em algo tão perigoso? Rosa perdeu seu próprio filho pequeno anos atrás por não ter acesso a cuidados médicos adequados. O doutor explicou. Desde então, ela dedicou sua vida a proteger crianças vulneráveis. Se souber o que está acontecendo aqui, tenho certeza de que vai querer ajudar. Enquanto isso, Ventania continuava sendo fundamental para toda a operação. O cavalo havia desenvolvido uma rotina própria. Durante o dia, comportava-se normalmente no estábulo principal,
mas suas noites eram dedicadas a vigiar os arredores do estábulo abandonado. Era como se ele tivesse assumido pessoalmente a responsabilidade de proteger a família de Maria. Manuel observava fascinado a inteligência extraordinária de Ventania. O cavalo parecia compreender instintivamente quando era seguro se aproximar do estábulo abandonado e quando era melhor se manter afastado. Seus instintos eram mais confiáveis que qualquer sistema de segurança. Na quarta-feira à noite, Rosa chegou trazida pelo doutor Antônio. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos que irradiavam determinação. Quando viu as condições em que a família estava vivendo, suas lágrimas de indignação misturaram-se com uma fúria controlada. Como alguém pode fazer isso com crianças inocentes? Ela sussurrou, examinando cuidadosamente cada uma das crianças. Estas pequenas têm sinais de trauma profundo, além dos problemas físicos óbvios. Rosa não apenas trouxe mais suprimentos médicos, mas também algo igualmente valioso: sua experiência em documentar casos de abuso e negligência. Precisamos fotografar as condições aqui, registrar os ferimentos e sintomas das crianças e coletar evidências que possam ser usadas contra Ricardo. Ela explicou. Maria, que inicialmente havia ficado desconfiada de mais uma pessoa descobrindo seu esconderijo, logo se sentiu confortável com Rosa. A enfermeira tinha uma maneira maternal de tratar as crianças que as tranquilizava instantaneamente. Rosa, Maria disse enquanto a enfermeira cuidava de uma ferida infectada na perna de sua filha mais nova. Há outras famílias sofrendo como nós? A pergunta fez todos os adultos se entreolharem. Era algo que haviam começado a suspeitar, mas não haviam ousado investigar ainda. Se Ricardo mantinha uma família em cativeiro, era possível que houvesse outras vítimas em locais diferentes da propriedade. Maria, João disse gentilmente, você sabe de alguma coisa sobre outras pessoas desaparecidas na região? Famílias que vieram procurar trabalho e nunca mais foram vistas? A expressão de Maria se tornou ainda mais sombria. Durante as noites, quando nos obrigam a trabalhar, às vezes ouvimos vozes vindas de outros lugares da propriedade, gritos abafados, choros. Sempre achamos que fossem apenas nossos pesadelos, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. A possibilidade de que houvesse mais vítimas tornava a situação ainda mais urgente e complexa. Como poderiam salvar a todos sem alertar Ricardo sobre suas atividades? Ventania, como se sentisse a tensão crescente entre os humanos, se aproximou de João e encostou gentilmente a cabeça em seu ombro. Era um gesto reconfortante que lembrava ao fazendeiro que eles não estavam sozinhos nessa luta. O momento que todos temiam finalmente chegou. Era uma sexta-feira chuvosa, quando Manuel notou o movimento incomum na mansão de Ricardo. Homens desconhecidos chegavam em carros luxuosos e havia uma agitação que sugeria que algo importante estava prestes a acontecer. Através de conversas que conseguiu ouvir, Manuel descobriu que Ricardo estava planejando transferir alguns ativos no fim de semana. A expressão gelou o sangue de Manuel. No vocabulário cruel de Ricardo, ativos significava pessoas. A família de Maria e possivelmente outras vítimas estavam prestes a ser movidas para um local ainda mais perigoso, ou, pior, poderiam simplesmente desaparecer para sempre. Ventania também sentia a tensão no ar. O cavalo estava mais inquieto que nunca, caminhando nervosamente pelo estábulo e relinchando baixinho sempre que olhava na direção da mansão. Era como se seus instintos aguçados captassem o perigo iminente que se aproximava. Manuel correu para encontrar João
que estava em sua fazenda tentando descobrir uma maneira de contatar autoridades confiáveis. Quando recebeu a notícia, o fazendeiro sentiu o mundo girar ao seu redor. Não tinham tempo suficiente para seguir todos os protocolos legais. Precisavam agir imediatamente. João, Manuel disse, sua voz tremendo de urgência. Ouvi Ricardo falando sobre mover as pessoas amanhã de manhã cedo. Se não fizermos algo hoje à noite, pode ser nossa última chance de salvar aquela família. João fechou os punhos, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Então é hoje. Rosa e o Dr. Antônio precisam saber. Vamos precisar de todos para conseguir tirar Maria e as crianças da propriedade sem sermos detectados. Naquela tarde, enquanto a chuva caía pesadamente sobre a região, os 4 conspiradores se reuniram na casa de João para finalizar um plano desesperado. Sabiam que estavam arriscando tudo, suas vidas, suas liberdades, seus futuros, mas não podiam mais viver sabendo que crianças inocentes sofriam enquanto eles permaneciam passivos. Ventania será nossa vantagem, João disse, olhando para seu fiel companheiro. Ele conhece cada canto daquela propriedade melhor que qualquer de nós. E sua inteligência tem sido nossa guia desde o início. O plano era simples, mas arriscado. Manuel usaria sua posição como funcionário para distrair os seguranças durante a mudança de turno da noite. Rosa e o Dr. Antônio estariam prontos com um veículo nas proximidades para receber a família. João e Ventania entrariam na propriedade pelos fundos e guiariam Maria e as crianças até um ponto de encontro seguro. Quando a noite chegou, os ventos fortes e a chuva contínua providenciaram a cobertura natural que precisavam. Ventania parecia compreender a importância daquela noite. Seus passos eram silenciosos, seus movimentos calculados, como se fosse um soldado em uma missão de resgate. João nunca havia sentido seu coração bater tão forte. Enquanto seguia Ventania através dos campos escuros e molhados, ele pensava em como sua vida havia mudado completamente desde que vendera seu amigo querido. Agora, esse mesmo amigo estava liderando a missão mais importante de suas vidas. Quando chegaram ao estábulo abandonado, encontraram Maria acordada, segurando Carlos contra o peito. Ela havia percebido a movimentação estranha durante o dia e sabia que algo estava para acontecer. Seus olhos refletiram alívio e terror, em igual medida quando viu João e Ventania. É agora, João sussurrou. Vamos tirá-los daqui esta noite, para sempre. As crianças se agarraram umas às outras, mal acreditando que finalmente chegara o momento da libertação. Mas todos sabiam que ainda precisavam percorrer o caminho mais perigoso. Sair da propriedade sem serem detectados pelos homens de Ricardo, que patrulhavam os terrenos com uma vigilância redobrada naquela noite específica. A fuga aconteceu como um balé silencioso sob a chuva da madrugada. Ventania liderava o grupo através de caminhos que apenas ele conhecia, seus cascos fazendo ruídos quase imperceptíveis na terra molhada. João carregava o pequeno Carlos no colo, enquanto Maria guiava suas outras crianças em fila silenciosa atrás dele. Manuel havia cumprido sua parte do plano perfeitamente, criando uma distração no lado oposto da propriedade ao reportar um problema fictício com os cavalos de corrida de Ricardo. Os seguranças se concentraram naquela área, deixando o caminho de fuga temporariamente desprotegido. Quando chegaram ao ponto de encontro, Rosa e o Dr. Antônio os esperavam com um veículo aquecido e suprimentos médicos. A enfermeira imediatamente tomou Carlos nos braços, verificando seus sinais vitais, enquanto o doutor ajudava as outras crianças a entrar no carro. Conseguimos, João sussurrou, mal acreditando que o plano havia funcionado. Realmente conseguimos.
Mas sua celebração foi prematura. Faróis potentes repentinamente iluminaram o grupo e a voz fria de Ricardo ecoou através da escuridão. Pensei que poderia haver ratos em minha propriedade. Ricardo havia descoberto a fuga e o seguira com 2 de seus capangas. Sua expressão era uma máscara de fúria controlada que fazia todos tremerem. Vocês realmente acham que podem me roubar e sair impunes? João se posicionou entre Ricardo e a família, seus braços estendidos em um gesto protetor. Essas pessoas não são suas propriedades. São seres humanos que você mantinha em condições desumanas. Propriedades? Ricardo riu amargamente. Eles me devem muito dinheiro. Estão apenas pagando suas dívidas da única forma que sabem. Foi nesse momento que Ventania demonstrou uma coragem que surpreendeu a todos. O cavalo se posicionou ao lado de João, criando uma barreira protetora entre Ricardo e a família aterrorizada. Seus olhos brilhavam com uma determinação férrea que fez até mesmo os capangas recuarem instintivamente. Doutor, Rosa sussurrou urgentemente. Consegui filmar tudo nos últimos dias. Temos evidências suficientes para destruir este monstro. Ricardo ouviu e sua expressão se tornou ainda mais perigosa. Evidências? Vocês acham que alguém vai acreditar na palavra de vocês contra a minha? Eu controlo esta região. Mas o que Ricardo não sabia era que o Dr. Antônio havia sido mais esperto que ele imaginava. Durante as últimas semanas, o médico havia contatado discretamente um jornalista investigativo de São Paulo, fornecendo informações e evidências sobre as atividades suspeitas na propriedade de Ricardo. Naquele exato momento, como se fosse uma resposta às orações de todos, sirenes policiais começaram a ecoar ao longe, aproximando-se rapidamente. O jornalista havia entregado as evidências às autoridades estaduais que finalmente haviam decidido investigar as denúncias contra Ricardo Monteiro. O rosto de Ricardo empalideceu quando percebeu que estava encurralado. Seus capangas, vendo a aproximação da polícia, começaram a recuar, não querendo ser pegos no meio de uma operação criminosa que estava desmoronando. Vocês não sabem com quem estão mexendo, Ricardo gritou, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade de antes. Eu tenho conexões, influência. Tinha, o Dr. Antônio corrigiu calmamente. As autoridades estaduais estão investigando não apenas este caso, mas todas as suas operações. Há outras famílias que foram encontradas em condições similares em propriedades ligadas ao seu nome. Quando as viaturas policiais finalmente chegaram, seguidas por ambulâncias e carros de autoridades estaduais, a cena que encontraram confirmou todas as denúncias. Maria e suas crianças foram imediatamente levadas para cuidados médicos adequados, enquanto Ricardo foi preso em flagrante. Ventania observava tudo com uma serenidade que parecia quase humana. O cavalo havia cumprido sua missão extraordinária, não apenas expondo a verdade, mas reunindo pessoas corajosas o suficiente para lutar pela justiça. João acariciou a crina de seu amigo, sabendo que nada mais seria igual entre eles. 6 meses se passaram desde aquela noite chuvosa que mudou a vida de todos. O sol da manhã brilhava sobre uma paisagem completamente transformada, onde antes havia apenas medo e opressão. Agora floresciam esperança e comunidade. A antiga propriedade de Ricardo Monteiro havia sido confiscada pelo Estado e transformada em um centro de acolhimento para famílias em situação de vulnerabilidade. O lugar que um dia foi símbolo de poder corrupto, agora representava a força da solidariedade humana. Maria trabalhava lá como coordenadora, usando sua experiência de sobrevivência para ajudar outras vítimas a se recuperarem. Carlos, agora um bebê saudável e risonho, brincava no jardim sob os cuidados amorosos de sua mãe e irmãs.
O tratamento médico adequado e o ambiente seguro haviam operado milagres em toda a família. As outras crianças frequentavam a escola local e lentamente aprendiam a confiar no mundo novamente. João observava a cena com um sorriso no rosto, apoiado na cerca que agora separava sua propriedade do centro comunitário. Sua fazenda pequena havia se tornado um ponto de encontro para os moradores da região, que descobriram que a verdadeira riqueza estava na união e na ajuda mútua. Ventania pastava livremente nos campos verdes, sua pelagem branca brilhando sob o sol como um símbolo de pureza e redenção. O cavalo havia se tornado uma lenda local. A história do animal que expôs a corrupção e salvou vidas era contada com admiração por toda a região. Crianças vinham de longe apenas para vê-lo e ouvir sua história extraordinária. João, Maria se aproximou, carregando Carlos no colo. Eu não sei como agradecer tudo que você fez por nós. O fazendeiro balançou a cabeça humildemente. Foi Ventania quem fez tudo. Eu apenas segui onde ele me levou. Como se soubesse que estavam falando sobre ele, Ventania se aproximou do grupo, permitindo que Carlos esticasse suas mãozinhas para tocar seu focinho aveludado. O bebê deu uma gargalhada alegre, um som que ecoava pela propriedade como música celestial. Manuel, que agora administrava os estábulos do centro comunitário, juntou-se ao grupo. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação, cuidando não apenas dos animais, mas ajudando a treinar jovens em situação de risco para trabalhar com cavalos terapêuticos. Recebemos uma carta hoje, Manuel disse, estendendo um envelope para João. É de uma das outras famílias que foram libertadas. Eles querem vir visitar Ventania e agradecer pessoalmente. João sorriu, lembrando-se de como a investigação havia revelado uma rede de exploração muito maior do que imaginavam. Dezenas de famílias haviam sido libertadas, e Ricardo enfrentava múltiplas acusações que garantiriam que passasse muitos anos na prisão. O Dr. Antônio e Rosa também haviam encontrado novos propósitos. Juntos, criaram uma clínica móvel que visitava comunidades rurais isoladas, garantindo que nenhuma criança ficasse sem cuidados médicos adequados. Sua parceria havia salvado centenas de vidas desde então. À tarde, enquanto o sol começava a se pôr, João montou em Ventania e cavalgaram juntos pelos campos que agora conheciam cada palmo. Não era mais uma terra de segredos sombrios, mas um lugar onde a esperança havia vencido o desespero. Obrigado, meu amigo, João sussurrou, acariciando a crina de Ventania. Você me ensinou que até mesmo as pessoas mais simples podem fazer a diferença quando têm coragem de fazer o que é certo. O cavalo relinchava suavemente em resposta, seus olhos inteligentes refletindo a sabedoria de quem compreende que a verdadeira nobreza não vem do sangue ou da riqueza, mas da compaixão e da coragem de proteger os indefesos. Enquanto o sol se punha sobre Esperança Verde, pintando o céu de tons dourados e rosados, a comunidade se reunia para mais um dia de paz. O lugar que um dia foi cenário de horror agora ecoava com risos de crianças e conversas esperançosas de adultos que haviam redescoberto a fé na humanidade. Ventania havia provado que mesmo nos lugares mais escuros, sempre há luz, esperando para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para procurá-la.